Muito bem, Ciência Política no ar e vamos lá com a informação que sacudiu o mundo da política agora há pouco. A Polícia Federal encontrou na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, uma minuta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo, segundo o texto, consta no documento, era reverter o resultado da eleição, em que Lula saiu vencedor. A iniciativa seria inconstitucional. O documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante uma busca e apreensão na investigação dos atos terroristas do dia 8 de janeiro em Brasília. Portanto, este documento, que é uma minuta deste decreto, é um esboço deste decreto, traz, neste momento, mais um ingrediente nesta investigação. Eu começo com você, Ravena Castro, porque a gente tem, inclusive, a afirmação de que este decreto seria inconstitucional. E, na Constituição, há um artigo, inclusive, que prevê o acionamento desse estado de defesa. E tem as circunstâncias, inclusive, para desta previsão na nossa Constituição. Então, vamos começar trazendo esse artigo constitucional, e aí eu queria a opinião da Ravena, que além de jornalista também é advogada, é formada em Direito e vai trazer para a gente essa contextualização. Tem o artigo? Está aí. É o artigo 136 da Constituição, que aponta o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Você vê aí, locais restritos e determinados. Pelo esboço, esse local seria o Tribunal Superior Eleitoral, nada menos do que o TSE. Ravena? Um golpe aí institucionalizado. Esse decreto poderia aí ensejar a volta de Jair Bolsonaro. Estava tudo, ao que parece, já planejado, mas seria inconstitucional ele decretar, enquanto presidente, ainda em exercício, um decreto que é usado em situações excepcionais em proveito próprio, porque além das situações, além dos locais, o artigo ele é taxativo, ele prevê em que ocasiões, em que momento é que este mecanismo ele pode ser acionado pelo presidente da República, condiciona aí a ouvir o Conselho Nacional de Defesa, condiciona a outros fatores, e ele iria usar em proveito próprio, não teria como justificar e respaldar juridicamente uma aberração dessa, porque ninguém pode, no ordenamento jurídico, se beneficiar de algo que ele próprio criou. Sendo que a militância dele obedece a um comando dele, se mobiliza e desmobiliza ao seu comando, ele seria o responsável direto por esses ataques às instituições democráticas e não poderia se beneficiar por algo que ele seria aí, no fundo, um grande incentivador. E você vê que dentro deste inquérito, dentro da investigação dos atos terroristas do último dia 8, é que esse documento aparece. Então, certamente, e com um personagem, né, que é o Anderson Torres, que é ex-ministro de Bolsonaro, ex-ministro da Justiça, e era o secretário de Segurança do Distrito Federal quando daqueles atos. Então, detalhe, Ananias, você vê que o artigo ele condiciona ouvir ainda dois órgãos são conselheiros ao presidente. Feito, né? Então, ele precisaria de uma articulação maior, não seria só ele. Seria ele e outras pessoas que, associadas a ele, estariam aí corroborando para esse golpe de Estado institucionalizado, através da Constituição, respaldado na Constituição, mas de forma inconstitucional aplicar um golpe. Porque o estado de defesa ele não permite você agir sobre outros poderes, né? Então,
não daria para, por exemplo, você interferir num tribunal superior. Então, por aí você já derruba a constitucionalidade de um documento como esse. Né? Raniele traz para a gente, de Brasília, a repercussão desse fato que tomou de conta do debate político nas últimas horas e que entra dentro desse contexto, Rani, o contexto da investigação dos atos terroristas. Então, lá se vê inicialmente um esboço, um ato preparatório que não chegou a ser executado, mas o personagem, que é o Anderson Torres, é o mesmo. Então, certamente, entra dentro desse processo, dessa investigação. A situação dele já estava complicada, Ananias, e agora deve piorar. E de Bolsonaro, politicamente, deve ficar inviável. Ele que poderia ser o líder da oposição para as próximas eleições presidenciais, pode ir por água abaixo esse plano. O próprio Anderson Torres, eu acabei de mandar para a Juliana, ele se manifestou nas redes sociais dizendo que, como ministro do governo Bolsonaro, recebia muitos documentos e sugestões. E essa foi uma das sugestões que ele recebeu. Acontece que ele, como ministro da Justiça e Segurança Pública, Ananias, ele deveria ter um outro tipo de comportamento recebendo material desse tipo. Ao invés de simplesmente guardar em casa, a gente não sabe o motivo, só as investigações vão poder apontar, ele poderia simplesmente investigar esse grupo que estava sugerindo esse tipo de golpe ao Estado Democrático de Direito. Golpe que provavelmente não iria para frente pelas circunstâncias, né, jurídicas até e constitucionais. E o ministro da Justiça, o atual, Flávio Dino, ele mesmo falou que se recebesse um documento desse tipo, prenderia a pessoa em flagrante nessa condição de ministro da Justiça. Repercute muito mal entre todos os ministros do governo Lula, porque é como se fosse um quebra-cabeças que as peças estão se encaixando. E hoje também a Procuradoria-Geral da República solicitou a abertura de um inquérito para investigar a mentoria intelectual, estão me escutando, por isso que eu estou com esse... A mentoria intelectual dos ataques do último domingo. Ele que já está com a prisão preventiva decretada e ainda não está no Brasil, deve chegar no fim de semana. Quando ele chegar, ele vai ter ainda muita coisa para responder e esclarecer, ou pelo menos tentar. Vamos às repercussões, então. A fala de Anderson Torres. Dá para colocar o Twitter aqui na tela, Juliana? Trazer, portanto, a fala de Anderson Torres depois que esse documento foi apreendido pela Polícia Federal e tornado público a sua existência. Ele disse que no cargo de ministro da Justiça nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério da Justiça em São Paulo. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado, fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro. Anderson Torres. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também repercutiu. Ela falou o seguinte: está cada vez mais claro que o plano de Bolsonaro sempre foi dar um golpe de Estado, com apoio de sua gangue e dos seus terroristas nas ruas. Isso tem de ser apurado com todas as consequências. Liana Paiva. Eu queria só voltar ali na fala do Anderson Torres. Eu acho que um dos pontos, Ananias, mais graves é quando ele diz que esse material vazado fora de contexto, né, iria para descarte. Ou seja, ele reconhece que existia
né, dentro do seu apartamento está o documento quando ele fala isso, e aí a gente se pergunta, não há prevaricação? Ele, enquanto ministro da Justiça, né, ele recebe um documento desse e não age, né, como Flávio Dino disse que agiria, né, então ele deixou de cumprir a sua função quando isso se torna uma tentativa de golpe, né, então reconhecendo então que de fato o documento estava em sua casa, ou seja, ele tinha conhecimento do mesmo. Agora a Ranieri chamou a atenção, Ravena, para a situação do ex-presidente Bolsonaro, que a cada momento, e a gente sabe que há estas investigações também relacionadas à conduta do presidente, por conta da sua atuação no exercício do cargo e fora dele, ter ali servido de estímulo para os atos terroristas que nós vimos, e agora mais um documento surge envolvendo o ex-presidente da República, ou seja, a situação jurídica de Bolsonaro, como fica com este novo documento que, repito, é um ato preparatório, é um esboço que estava guardado no armário, mas foi agora retirado do armário de uma tentativa de golpe no país. A situação jurídica do presidente hoje é bastante delicada. Quando ele era presidente, ele tinha foro privilegiado. Agora, todos os processos dele, exceto aqueles que já são de origem de superior instância, eles foram repassados ou deverão ser repassados aí para a primeira instância. Aquele juiz primeiro que recebe o processo meu, seu, de qualquer pessoa quando a gente dá entrada na ação. Ou seja, sem qualquer e nenhum privilégio. Bolsonaro, que tenta aí se desvincular, agora com o aparecimento desse documento, fica mais ainda em maus lençóis, uma situação complicada de se explicar. Porque, como o Ananias bem colocou, os atos preparatórios, eles não constituem em si crime, mas o fato de pessoas sob o comando de Bolsonaro, sob a mobilização de Bolsonaro, terem ido e terem quebrado, feito toda aquela baderna, aquela quebradeira que foi classificada como terrorismo, aquela tentativa de golpe de Estado que vocês viram através da televisão e acompanharam aí durante todo o domingo, e as repercussões estão aí, tanto em Brasília quanto nos estados, com várias prisões na iminência de serem decretadas, elas podem ser atribuídas a Bolsonaro, sim, porque o executor não é só aquele que vai lá e com as próprias mãos faz. O coautor, a pessoa que manda fazer, ele é tão responsável pelo crime que ele faz com as próprias mãos, quanto aquele que ele manda, comete, incentiva ou instiga alguém a fazer. Se não foi ele que fez, será que Anderson Torres vai indicar quem o entregou o documento, Rani? Olha, Ananias, a defesa do ministro Anderson Torres, ex-ministro, vai trabalhar bastante, viu, para tentar provar que ele, recebeu aquele documento de outra pessoa, de quem ele recebeu esse documento, se eles vão ter como provar isso. É estranho, uma vez que ele disse que ia descartar, ainda a essa altura do campeonato está dentre os documentos na casa dele. Isso complica a situação dele até civil e criminalmente. Ele que já está com a prisão preventiva decretada, ele não vai responder só por um ato, o ato falho do último domingo como secretário de Segurança do Distrito Federal, mas também como uma pessoa que estava ali, se a acusação conseguir provar, o Ministério Público conseguir provar, arquitetando um golpe. Porque hoje, por exemplo, o presidente Lula, ele repetiu várias vezes que todos esses que estão envolvidos nessas ações, os financiadores, os incentivadores, os mentores, serão punidos com o rigor da lei. O ministro da Justiça, Flávio Dino, endossa essa fala, Ele recebeu essa ordem de Lula, também repassa, inclusive, para os órgãos. Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, totalmente ligado a Flávio Dino, tem essa afinidade de pensamento, tanto que eles vão punir todos os 1.800 detidos. Todos eles vão ser indiciados por terrorismo, por associação criminosa, por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, agora que Anderson Torres não tem foro privilegiado também, por que ele também não seria responsabilizado? Difícil vai ser provar.
Olha, já já a gente vai trazer para você detalhes da primeira reunião do governador Rafael Fonteles com o seu secretariado.